A ridícula ideia de nunca mais te ver. De Rosa Monteiro. A última vez que subimos uma montanha. Sou grande fã de biografias. São cartas de navegação da existência, alertando-nos sobre os recifes e baixios que nos esperam. Li centenas delas. E existe algo que sempre se repete, eu acho bastante desolador. Ocorre que a fase da infância dos biografados costuma ocupar um espaço enorme. Depois vem a juventude e a maturidade que, naturalmente, abarcam muitas e muitas páginas. Mas chega um momento da narrativa das suas vidas em que, de repente, tudo parece se esvaziar, acelerar ou comprimir. Quero dizer que, a menos que morram jovens, quando chegam à velhice, parece pouco interessante o que lhes acontece. Essa ausência de conteúdo é especialmente dramática se o personagem teve a sorte de viver muito. Então, você pode ler uma daquelas biografias grossas e minuciosas, digamos, de umas 600 páginas, e pode ser que os 30 últimos anos da vida de uma mulher nonagenária acabem sendo condensados em menos de 20 páginas. Às vezes me pergunto se já não terei chegado àquele ponto em que a existência se transforma num tobogã vertiginoso. Se já não terei começado a cair às pressas naquele tempo esgarçado e aparentemente insosso, em que os biógrafos não acham nada relevante para contar. Não me sinto assim, mas talvez sejamos os últimos a saber. Sim, claro. Naturalmente, já sei que há exceções. Há pessoas que, em idades muito avançadas, fazem coisas incríveis. Como uma das minhas heroínas preferidas, Mina Kell. Mina nasceu em Londres em 1909, filha de imigrantes judeus russos. Adorava música e começou a estudar na Royal Academy. Mas seu pai morreu e ela teve de abandonar a carreira aos 19 anos para começar a trabalhar. Em 1939, entrou para o Partido Comunista e em 1957 saiu, depois da invasão da Hungria. Casou-se 2 vezes, teve um filho. Durante a guerra, montou uma organização para tirar crianças judias da Alemanha. Na maior parte da vida, trabalhou como secretária em diversos e tediosos empregos administrativos. Aos 60 anos se aposentou e decidiu retomar as aulas de música, e depois estudar composição. Sua primeira sinfonia estreou em 1989 nos BBC Proms, prestigiosos concertos anuais realizados no Albert Hall, em Londres. Foi um sucesso estrondoso. Mina Kell tinha 80 anos. A partir de então, e até a sua morte, ocorrida décadas depois, Mina se dedicou intensamente à música e se tornou uma das mais notáveis compositoras contemporâneas da Europa. Abre aspas. Achei que estava chegando ao final da vida, mas agora sinto como se estivesse começando. É como se estivesse vivendo minha vida de trás para frente. Fecha aspas. Disse depois de estrear no Proms. Mina é uma senhorita espetacular e dá vontade de viver só de olhar seu sorriso alegre e seus cabelos brancos bagunçados pelo vento. Mas é um caso absolutamente excepcional. Em geral, na maior parte das biografias, há esse silêncio, esse vazio, como se a pessoa se ausentasse da própria vida. Marie Curie morreu ainda jovem, aos 66 anos, e se manteve ativa até o fim. Portanto, os biógrafos têm bastante coisa para dizer sobre ela. Mas quer saber? O que contam não é muito empolgante, ou pelo menos não para mim, principalmente se comparado com o anterior, com a intensidade da sua vida formidável. Bem, minto. Falta contar algo genial, que foi sua participação na Primeira Guerra Mundial, e que também revela a generosidade de Madame Curie. Realmente, essa mulher é tão grande em tudo, tão excepcional, que a gente corre o risco de cair na hagiografia e transformá-la numa falsa heroína. Mas ainda bem que encontrei aqui e ali algum detalhe mesquinho com que pudesse humanizá-la,
pois não existe uma única vida sem sua parcela de sujeira, mesmo que seja em pequenas proporções. Quanto à guerra, já se sabe que Marie Curie sempre foi uma pessoa socialmente comprometida. Lembre-se de que ela havia trabalhado para a resistência polonesa e que considerava suas descobertas científicas uma maneira de ajudar a humanidade. Além disso, era uma mulher de ação, uma lutadora incansável, incapaz de ficar parada numa situação de necessidade. Com esse perfil, parece lógico que, quando o conflito bélico estourou, ela se sentisse impelida a ajudar de alguma forma. A primeira coisa que pensou foi que tinha que proteger a valiosíssima reserva de rádio da França, para que não caísse nas mãos dos alemães. Assim, no dia 3 de setembro de 1914, levou sozinha o rádio de trem de Paris a Bordeaux, a cidade para onde o governo francês havia se mudado. A mala devia pesar uns 20 ou 30 quilos, porque os tubos com brometo de rádio estavam cobertos de chumbo. Pergunto-me como conseguiu carregá-la. Essa proteção era de qualquer maneira muito deficiente, por isso Marie recebeu outra importante dose de radioatividade durante as 24 horas em que esteve com a maleta. Dormiu com ela nos pés da cama. Deixou seu tesouro na Universidade de Bordeaux e voltou para Paris no primeiro trem. Tinha 47 anos e parecia terrivelmente envelhecida pela constante exposição ao rádio. E não se tratava só da sua aparência. Estava fraca e se cansava com facilidade. Apesar disso, conseguiu fazer essa viagem tremenda entre multidões caóticas que escapavam da guerra e sem comer nada durante um dia e meio. Seu empenho sobre-humano conseguia realizar milagres. Agora me pergunto como será que Marie encarava a doença, a decadência física, a rápida decrepitude do seu corpo. Ela que havia sido aquela polonesa robusta e forte que aguentava tudo. Aquela mulher esportista capaz de passar um mês pedalando pelas montanhas da França. Quando teria sido a última vez que montou numa bicicleta? Sei que, já viúva, continuava saindo de bicicleta com as filhas. No seu livro, Eve fala como Marie apreciava exercícios físicos e diz que se orgulhava de ser magra e ágil. Já tinha 50 anos quando aprendeu a patinar, a esquiar e a nadar. Comprou uma casa na costa da Bretanha e os meses de verão que passou ali durante sua última década foram, segundo Eve, tempos felizes, com Marie nadando no mar de manhã e à tarde, apesar de todos os seus achaques e da sua quase cegueira. Com a última das 4 cirurgias de catarata, parece que melhorou bastante. Acho que Madame Curie havia feito do exercício físico não só uma paixão, mas também uma obsessão e uma espécie de talismã contra a morte. Apenas 2 meses antes de falecer, saiu para patinar e acompanhou sua filha a uma estação de esqui, embora duvido que ela própria esquiasse. Lutou feito uma leoa contra a degradação física, mas o corpo inevitavelmente nos trai. Vamos perdendo nossas faculdades e, sem perceber, a vida nos empurra para o fim da linha. A última vez que subimos uma montanha, a última vez que mergulhamos, a última vez que jogamos uma partida de futebol com os amigos. Em geral, a gente não sabe que aquela será a última vez. É o tempo que se encarrega de nos despedir retrospectivamente das nossas possibilidades. A última vez que fazemos amor. Ufa! Aos 47 anos e naquele trem para Bordeaux, com uma maleta radioativa, imagino que Marie Curie já havia se despedido para sempre do sexo. Uma perda que deve ter sido bastante dolorosa para ela. Como é difícil a relação com o nosso organismo. Somos nosso corpo, mas não podemos evitar a sensação de alteridade, de estranheza, de reféns da própria carne. Em certos casos patológicos, como contam os neurologistas Oliver Sacks ou Rasha Chandran nos seus livros fascinantes, as pessoas não são capazes de reconhecer seus braços, suas pernas, seu rosto e chegam a se mutilar. Mas não é preciso estar doente para sentir esse distanciamento do físico. Daí,
o ser humano ter inventado a alma. A ideia de que somos espíritos presos dentro de um invólucro carnal é tão poderosa, tão persuasiva, que você tende a pensar assim, mesmo que não seja crente. São milênios de antagonismo entre o que entendemos por alma e esse suposto invólucro físico. Milênios de autocastigos e disciplinas, de silícios e flagelações, de jejuns, bulimias e anorexias, de intervenções estéticas selvagens, dos pés deformados das chinesas às brutais cirurgias de Michael Jackson. E vou dizer que entendo a atração de algumas dessas intervenções. Por exemplo, o prazer que as tatuagens causam. São viciantes. Tatuei uma salamandra num dos braços há 12 anos e precisei me conter para não ir correndo no dia seguinte fazer outra. É que você experimenta uma sensação maravilhosa, um alívio e uma plenitude irracionais. Como se, com esse rabisco de tinta debaixo da pele, pudéssemos derrotar o inimigo pelo menos uma vez, humilhar aquele corpo tirano que nos humilha, um corpo que não escolhemos e com o qual temos que lidar a vida toda, o corpo que nos adoece e que acaba nos matando, aquele maldito corpo traidor que, de repente, se torna capenga, e acabaram-se para sempre as montanhas, ou que faz crescer insidiosamente, no laborioso silêncio das células, um tumor maligno que vai te torturar antes de te assassinar, ou que escorrega e se quebra tão facilmente, feito uma melancia que estoura quando um carro te atinge. Pelo menos, corpo miserável, eu te marquei com uma salamandra que é filha apenas da minha vontade, e você vai ter que aguentá-la até apodrecer. Quando voltou a Paris, Mary começou a ver os primeiros feridos, jovens soldados barbaramente mutilados nos hospitais de campanha. E sua mente poderosa, que era tão prática quanto genial, no mesmo instante compreendeu o papel decisivo que os raios-x poderiam ter se conseguisse levá-los ao fronte, porque permitiriam examinar as fraturas e encontrar ou extrair estilhaços, minimizando a violência cirúrgica. Em tempo recorde, Madame Curie convenceu as autoridades da importância do seu projeto, apropriou-se dos aparelhos de raio-x que havia nas universidades e nos consultórios de médicos mobilizados, conseguiu que lhe cedessem veículos motorizados suficientes para instalar os equipamentos e criou as unidades móveis, que logo começaram a ser chamadas popularmente de Pequenas Curie. Instruíram às pressas técnicos e enfermeiras que soubessem utilizar o material. E a própria Marie aprendeu a dirigir e esteve nas trincheiras levando veículos e trazendo radiografias. Mas quem mais trabalhou no projeto foi sua filha Irene, que no começo da guerra tinha 17 anos e passou a contenda realizando um exaustivo e maravilhoso trabalho com as Pequenas Curie. De fato, foram provavelmente as tremendas doses de radioatividade que Irene recebeu nessa época que acabariam por matá-la de leucemia aos 59 anos. Ao todo, foram feitos mais de 1 milhão de exames de raio-x. O plano foi um verdadeiro sucesso. Como consequência do engenhoso esforço de Marie, a França perdoou o seu adultério. Não era mais a judia nem a estrangeira. Agora era amada e respeitada novamente. Águas passadas, o vento abrasador da guerra levou muitas coisas. O compromisso humanista de Marie e Pierre já havia se manifestado muitos anos atrás, quando decidiram não patentear seu método de extração do rádio. Diz Marie nos seus escritos biográficos, abre aspas, Pierre Curie adotou uma atitude extraordinariamente desinteressada e liberal. De comum acordo, renunciamos a qualquer vantagem material de nossa descoberta. Por isso, não patenteamos nada e publicamos, sem ressalvas, todos os resultados de nossas pesquisas, bem como o procedimento para preparar o rádio. Fecha aspas. Acho engraçada a maneira como Madame Curie fez um pequeno rodeio para elogiar a si própria.
Se a atitude de Pierre era extraordinariamente desinteressada e liberal, e ela estava de acordo, também era extraordinariamente desinteressada e etc. Mas é preciso dizer que não apenas não patentearam seu método, como ainda ofereceram a amostra grátis do seu valiosíssimo e caríssimo rádio a outros cientistas que estavam fazendo pesquisas na mesma área e que eram, afinal, seus concorrentes, como Rutherford. Sarah Dry afirma, admirada, que a decisão de não patentear era na época tão incomum quanto seria hoje. Mas Barbara Goldsmith não está tão certa disso. Em primeiro lugar, ela diz que não teria sido muito útil patentear o método de obtenção, porque havia várias formas de extrair o rádio. De fato, a própria Marie foi diversificando seus procedimentos. E também aponta que, na época, existia entre os cientistas a crença generalizada de que não era digno lucrar com as descobertas. Roentgen, o pai dos raios-x, doou o dinheiro do seu prêmio Nobel a instituições beneficentes e morreu quase na indigência, por exemplo. Contudo, é preciso dizer que Marie, já viúva, tomou outra decisão que me parece ainda mais generosa. Doou ao laboratório o grama de rádio que ela e Pierre haviam obtido com árduo trabalho e sem nenhuma ajuda, e que valia a soma exorbitante de 1 milhão de francos ouro. Parece evidente que, se os Curie se importavam com o dinheiro, era sobretudo para poder continuar pesquisando. Marie era tão austera e inimiga das pompas mundanas como uma freira missionária. E, no entanto, os Curie tiveram que negociar com o diabo, com o todo mundo. Estabeleceram habilmente diversos acordos comerciais com a indústria, e alguns deles tiveram seu preço. Por exemplo, Pierre modificou os instrumentos que havia inventado e fez versões pioradas, menos precisas, porque assim eram mais fáceis de ser transportadas e vendidas. Por favor, sem escândalos fariseus. Neste mundo complexo e contraditório, todos temos alguma mancha na consciência da qual nos sentimos um pouco envergonhados. Ou você nunca bajulou um chefe ou cliente importante? Nunca foi malvado com algum adversário no trabalho? Nunca aguentou uma humilhação no trabalho que não deveria ter suportado, e não porque precisasse desesperadamente do emprego, mas para crescer na empresa? Estou pensando nessa obra-prima do cinema que é Se Meu Apartamento Falasse, de Billy Wilder, e em como o personagem, protagonizado por Jack Lemmon, empresta seu AP para os diretores da firma dormirem com suas amantes. É um pobre sujeito, um homem bom e fraco, mas é um puxa-saco da empresa. Pierre Curie explicou esse dilema entre convicção e conformismo com sua lógica formidável e transparente. Abre aspas. Precisamos ganhar a vida, e isso nos obriga a nos transformar numa engrenagem da máquina. O mais doloroso são as concessões que nos vemos forçados a fazer aos preconceitos da sociedade em que vivemos. Devemos fazer mais ou menos concessões conforme nos sentimos mais fracos ou mais fortes. Se você não faz concessões suficientes, o oprime. Se faz em demasia, é ignóbil e menospreza a si próprio. Fecha aspas. Impossível expressá-lo melhor. A vida mancha. O que falta contar sobre a biografia de Marie é muito menos empolgante. Isso porque ela não parou. Viajou aos Estados Unidos e a vários outros países, entre eles a Espanha. Deu conferências, participou dos sucessivos congressos Solvay, arrecadou grandes quantias de dinheiro para comprar mais rádio e dirigiu o recém-inaugurado Instituto Curie. Ali, ao lado de Marie, trabalhava Irene, a brilhante Irene, a obediente Irene, a sucessora de Pierre. A que nunca se maquiava, nem se arrumava, e que mais parecia um granadeiro, segundo Einstein. De repente, Irene, que tinha 28 anos, disse que se casaria. Sua mãe quase teve um piripaque.
O eleito era um estudante 3 vezes mais novo, Frederick Joliot, bonito e sedutor. Mary suspeitava que Frederick só queria se aproveitar, o que sugere que não pensava grande coisa dos encantos da filha. Essa é uma daquelas pequenas maldades que humanizam Madame Curie. Ela tentou convencer Irene a não se casar e até consultou um advogado para arranjar as coisas, de tal maneira que sua filha fosse a única a poder herdar o controle do rádio. Felizmente, Jolie se saiu bem. Formou-se bacharel, depois fez doutorado e se mostrou um excelente cientista, o que acabou conquistando Mary. Por sinal, Irene e Frederick tiveram uma filha, Helene, que se casou com um neto de Lanvejant. Que coincidência. Mary não viveu para assistir a esse casamento, naturalmente. Tampouco para ver o Nobel de Química que Irene e Frederick conquistaram em 1935, por descobrirem a radioatividade artificial, embora deva ter imaginado que ganhariam, porque meses antes de morrer, a filha e o genro repetiram diante dela o experimento, através do qual tinham acabado de fazer a descoberta. E Mary sabia muito bem o que aquilo significava. Abre aspas. Nunca poderei esquecer sua expressão de intensa alegria. Fecha aspas. Escreveu Joliot anos depois. Àquela altura, Madame Curie estava fisicamente devastada. Uma foto de 1931, aos 64 anos de idade, a mostra como uma velhinha enrugada. Esse corpo traidor. Mas também esse pobre corpo maltratado e submetido a uma radioatividade brutal durante tantos anos. Afinal, quem acaba sendo refém de quem? Em maio de 1934, sua saúde precária entrou em queda. Os médicos hesitavam. Será gripe? Bronquite? Mandaram-na para um hospital de tuberculosos, porque pensaram que tinha atingido um pulmão. Morreu no dia 4 de julho. E este foi o diagnóstico final. Abre aspas. Anemia aplástica perniciosa, com rápida evolução febril. A medula óssea não reagiu, provavelmente porque fora prejudicada por um longo acúmulo de irradiações. Fecha aspas. No fim, o esplendoroso rádio foi acusado, num documento oficial, de ser o assassino de Madame Curie. E tudo acabou, simples assim. Exceto nas óperas e nos melodramas, a morte é um anticlímax.